Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Diários de um Vampiro, Vampiro Híbrido Original. Parte 1. Prólogo. Quando acordei, não parecia realmente acordar. Parecia que em um momento eu estava dormindo e no outro meus olhos estavam abertos e eu estava olhando para um grande vazio branco ao meu redor. Para todos os efeitos, deveria ter sido registrado como um sonho para mim, mas algo sobre isso gritou realidade em minha mente. Isso seria obra minha. A voz veio do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo, e eu tive que admitir. Eu imediatamente fiquei um pouco animado demais. Você é um hobby? Isso está realmente acontecendo comigo? Sim, essa foi minha primeira reação. Tempo demais gasto escrevendo cis e lendo fanfictions, ao que parece. Em vez de 1 milhão de outras coisas terríveis que poderiam estar acontecendo comigo. Imediatamente pulei para a ideia de que um ser onipotente aleatório havia me agarrado para uma grande aventura. Felizmente para mim, meu palpite idiota estava certo pela primeira vez, sim, embora não exatamente aleatório. Para resumir, eu sou você de um universo alternativo onde a humanidade ascendeu à onipotência. Agora nos espalhamos por toda a realidade para tentar evitar pisar nos pés uns dos outros e fomos deixados por conta própria. Isso não foi, na verdade, tão difícil de entender. Ele provavelmente estava simplificando muito tudo para mim. Então, o que você quer comigo? Eu finalmente perguntei, mais curiosa e menos assustada do que eu provavelmente deveria estar. Seu tom era divertido quando ele respondeu, bem, acho que isso seria óbvio. Estou aqui para lhe dar um poder e então colocá-lo em um cenário de nossa escolha. E dado que eu sei exatamente como sua mente funciona, nós dois sabemos qual cenário será. Não consigo evitar, sorriu e aceno ansiosamente prestes a abrir a boca e começar a balbuciar antes que ele me interrompa abruptamente. Dito isso, não vou fazer de você um híbrido de 3.000 anos no universo de Diários de um Vampiro para que você possa dominar todos os outros personagens do cenário e ser imortal. Só, não. Eu desanimei imediatamente, soltando um ó, um tanto taciturno. E então pensei em algo que me fez entrar em pânico. Você não me colocaria naquele verso sem algum tipo de poder, certo? Ele bufou em resposta a isso. Claro que não. Você não duraria um dia como um humano comum nessas circunstâncias. Além disso, eu já disse que estou lhe dando algo, não disse? E é algo muito bom. Aqui está o acordo. Estou fazendo de você o segundo filho bastardo de Esther com aquele lobisomem com quem ela dormiu. Você será o irmão mais novo de Klaus. Mais velho que Cole e Rebecca, um filho do meio, por assim dizer. Eu não estava prestes a falar mal de uma versão onipotente de mim, mesmo que ele provavelmente soubesse que eu estava pensando coisas menos do que lisonjeiras sobre ele. Eventualmente, eu assenti lentamente. Tendo pensado sobre isso, eu posso trabalhar com isso, sim, eu posso fazer funcionar. Maravilhoso, porque você está começando como um bebê. Meus olhos se arregalaram com essa frase de despedida. Minha boca se abriu para protestar e então tudo o que tive foi escuridão. Capítulo 1. Crescer de novo é uma droga. Eu não estava realmente muito ciente nos primeiros anos da minha nova vida. Meu cérebro ainda não estava desenvolvido o suficiente para que eu realmente entendesse ou reconhecesse que eu era um adulto preso no corpo de um bebê. Não que isso importasse muito, nada de especial acontecia quando você era um bebê no século XI. Eventualmente, porém, eu estava mais uma vez ciente do meu entorno e, mais importante, de quem exatamente eu era e onde eu estava. Infelizmente, minha nova família não falava inglês, eles falavam nórdico antigo. Então, o pequeno eu passei os primeiros anos da minha vida apenas tentando descobrir o que todos eles estavam dizendo. Aprendi uma coisa importante, no entanto. Meu novo nome era Vali, ao que parecia, o que, de acordo com o arrulhar da minha mãe, significava poderoso e forte. Eu tinha que me perguntar se ela sabia de algo que eu não sabia porque, francamente, eu não era exatamente o cara mais motivado da minha vida anterior. Ainda assim, eu tinha muita motivação agora para me tornar forte e poderoso. Afinal, eu não sabia quantos anos eu tinha, mas eu me certificaria de usar cada um deles para me preparar para a imortalidade. Comecei assim que pude. Assim que me recuperei, comecei a trabalhar em andar e falar. Eu não iria relaxar, não quando eu queria aprimorar meu corpo mortal o máximo que eu pudesse antes que ele acabasse essencialmente bloqueado no tempo e imortal. Eu estava falando nórdico antigo relativamente bem aos 3 anos, embora ainda não fluentemente para minha frustração. Infelizmente parecia que até Mikael tinha limites que não cruzaria. Embora eu implorasse, ele não me deixou nem tocar em uma faca ou arco enquanto eu ainda tinha 3 anos. Parei de pressionar o assunto na primeira vez que ele ficou bravo o suficiente para me dar uma mãozinha no chão. Eu não queria desenvolver o mesmo relacionamento com Mikael que Klaus tinha, não queria ser considerado fraco ou indigno pelo antigo guerreiro viking. Esperando meu momento, esperei até que ele decidisse que eu tinha uma idade mais apropriada. E no final do meu 4º ano ele me permitiu começar a aprender como segurar um arco e como esfolar um animal. Coloquei tudo o que tinha neste treinamento, concentrando todo o meu tempo e energia em aprender o que Mikael queria de mim. Isso serviu para me afastar de Klaus, meu mais velho por 1 ano, pois ele ainda era uma criança em mente e via mais diversão em brincar do que aprender. Quando me recusei a me envolver em atividades mais frívolas com ele, isso criou uma pequena barreira entre nós que só aumentaria com o tempo. Por outro lado, abordei Finn e Elijah para a prática extra com minhas novas tarefas, e senti como se tivesse desenvolvido um relacionamento decente o suficiente com os dois. Elijah pareceu um pouco incomodado com minha atitude reservada e o foco obstinado que coloquei no treinamento, dada minha suposta pouca idade.
mas Finn pareceu gostar da maturidade que demonstrei. Mikael aprovou a sua maneira também. Não recebi muitas palavras gentis, adoração paternal ou mesmo amor paternal do homem, mas recebi mais acenos de aprovação e menos surras do que pensei ser possível, dado o lugar na primeira fila que tive para a maneira como ele tratou Niklaus ao longo dos anos. O tempo passou e Cole nasceu, Rebecca nasceu, até Henrique nasceu. Comecei a treinar com espadas assim que pude, tão duro e rápido quanto fazia arco e flecha e esfola. Apenas para descobrir que isso parecia ser algo em que Klaus era um prodígio natural, para meu desgosto. Eu dediquei centenas de horas à arte, e ele colocou metade do esforço para atingir o mesmo nível de habilidade que eu. Era irritante para dizer o mínimo, especialmente depois que ele percebeu a vantagem que tinha. No final, fui forçado a parar de comparar minha própria esgrima com a dele depois que ele me venceu repetidas vezes. A lição tinha sido bem martelada em mim. Meu irmão mais velho era melhor com uma espada. Ele era ainda melhor que Elijah quando tinha anos suficientes para crescer até se tornar um corpo adulto, e isso foi um sinal tão claro quanto qualquer outro. Quando comecei a me aproximar do meu 20º aniversário e notei como todos os Mikaelsons agora pareciam muito mais próximos de como suas versões imortais pareceriam 1000 anos depois. As coisas estavam finalmente chegando a um ponto crítico e comecei a me preparar para os eventos que logo se seguiriam. A linha do tempo não mudou, mesmo com a minha presença. Por causa da minha distância da minha família, nem Klaus nem Henrique sequer consideraram me contar sobre seus planos de assistir à transformação dos lobisomens. Esperei pacientemente com o resto da família e quando a manhã chegou, observei desapaixonadamente enquanto Klaus vinha correndo com o corpo quebrado de Henrique. Eu os observei enquanto eles lamentavam e rapidamente se viraram e foram embora. Melhor não ficar ali olhando e parecer completamente frio. Eu não tinha me permitido me apegar a Henrique ao longo dos anos, muito ciente de que ele era o cordeiro sacrificial para ganhar a imortalidade. Agora era só uma questão de tempo. Quando Mikael veio me buscar depois do nosso jantar ensanguentado, sua espada já estava pingando vermelho. Fiquei de pé quando ele entrou no meu quarto e foquei meu olhar no dele. Eu ouvi você e a mãe planejando. Peço desculpas por espionar o pai, mas entendo que deve ser feito. Estou pronto. Mikael pareceu surpreso por um longo momento, mas então assentiu, avançando e apertando a parte de trás do meu pescoço com sua mão. Provavelmente era a maior afeição que ele seria capaz de me mostrar, enquanto ele erguia sua lâmina e a deslizava em meu coração sem resistência. Eu tinha pensado que estava pronto para a morte, mas realmente não estava. A dor de ser esfaqueado no coração foi maior do que eu esperava, e embora eu tenha certeza de que minha morte só pode ter durado alguns segundos, a agonia estendeu isso enquanto eu caía no chão e dava meu último suspiro. Mesmo assim, meus lábios ensanguentados lentamente se curvaram em um largo sorriso enquanto meus olhos lentamente se fechavam pela não tão final vez. Voltei à vida de repente, saindo do chão com os olhos arregalados enquanto piscava rapidamente para colocar as coisas de volta em foco. Mikael já estava lá esperando com uma garota mortal da vila. Ele estendeu o pulso ensanguentado dela para mim e falou com um tom de comando: beba. Eu assenti e me aproximei, sentindo a coceira nas gengivas que eu esperava enquanto me inclinava e sentia o gosto terrível de cobre do sangue vindo do pulso dela. Um momento depois, o gosto ficou doce e delicioso e minhas presas apareceram. Eu bebi profundamente antes de me interromper de repente e tossir violentamente, afastando-me da fonte de comida apetitosa na minha frente. Eu não queria nada mais do que arrancar sua garganta, beber até o último pedacinho de seu sangue de seu lindo corpinho até que ela não tivesse mais nada para me dar. Mas eu sabia no que isso levaria, que levaria a maldição ser ativada. Levaria a minha transformação na próxima lua cheia e meu corpo híbrido sendo colocado sob uma maldição que provavelmente duraria 1 milênio, assim como o de Klaus. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar, me abster de matar por tempo suficiente para passar dessa primeira lua cheia. Esther amaldiçoaria Klaus, Klaus mataria Esther, e todos fugiriam da casa da nossa família pelos próximos 1000 anos. Eu tinha tudo planejado, só tinha que me impedir de matar alguém. É por isso que eu estava mais bravo comigo mesmo do que com qualquer outra pessoa quando recuperei o controle alguns minutos depois e deixei o corpo da garota cujo sangue eu tinha acabado de drenar completamente cair no chão. Eu superestimei meu autocontrole. Eu subestimei o desejo poderoso por sangue que agora corria pelo meu corpo e agora eu estava absolutamente fudido quando a próxima lua cheia chegou. Cerrando o maxilar, fiz a única coisa que podia fazer. Amarrando meu cinto e pegando minha faca de caça, fui até minha espada e agarrei também antes de abrir a porta para olhar o céu estrelado da noite. Pronto para desaparecer na natureza, colocando o máximo de distância entre mim e minha mãe bruxa e suas maldições que eu pudesse. Apenas para congelar quando percebi que ainda estava sem um anel de luz do dia. Tudo bem, mais algumas semanas e assim que eu tivesse meu anel eu iria embora. Rangendo os dentes, fui até a principal área de reunião da nossa família para encontrar meus irmãos e pais de Alá. Todos nós, recém-feitos imortais, ostentávamos rostos ensanguentados, e Esther trouxe uma bacia para nos limparmos. Eu me movia mecanicamente enquanto fazia isso, sabendo que agora estava em uma contagem regressiva. A lua chegaria em 3 curtas semanas, e a essa altura eu tinha que ser um fantasma no vento. Assim que amanheceu, o resto da minha família descobriu que não podia sair. As coisas rapidamente ficaram lotadas em nossa casa, pois a família foi forçada a permanecer dentro de casa o dia todo. Eu nunca fui bom com espaços pequenos, então para me distrair, comecei a testar e treinar meus novos reflexos.
Puxando uma pequena faca e colocando a palma da minha mão para baixo na mesa, comecei lentamente a tecer a faca pelos espaços entre meus dedos. Eu fui para frente e para trás, antes de começar a acelerar com o tempo. A cada volta pelas brechas eu ia um pouco mais rápido, até que a faca era um borrão em meu braço também. Mais rápido e mais rápido e mais rápido. O que você está fazendo? Com um rugido de dor, pulei quando a voz de Rebecca veio bem perto do meu ouvido e me assustou o suficiente para que minha faca atravessasse direto as costas da minha mão. Droga, Rebecca! Eu gritei para ela enquanto suas mãos cobriam sua boca e eu consegui puxar a faca da minha mão e da mesa abaixo em que ela estava cravada com algum esforço. Colocando a faca para baixo, levantei minha mão e tanto Rebecca quanto eu observamos enquanto o buraco cicatrizava. Nada além de um pouco de sangue sobrou em menos de 1 minuto. Eu respirei lentamente e Rebecca lentamente abaixou as mãos, deixando para trás uma boca escancarada enquanto ela olhava para minha mão com admiração. Depois de um momento, sua curiosidade inerente levou a melhor. Você vai me ensinar esse truque da faca, irmão? Com um suspiro, assenti e gesticulei para que ela se sentasse comigo, enquanto eu mostrava a Rebecca como entrelaçar a lâmina dentro e fora de seus dedos abertos. Não pude deixar de pensar que esse confinamento forçado me faria ou me unir relutantemente à minha família ou querer matar todos eles. Felizmente, eu iria embora em breve de qualquer maneira. Capítulo 2. Olhando para o anel cravejado de lápis-lazuli encantado e então para o sol implacável, não pude deixar de sorrir. O sorriso se transformou em um sorriso feroz quando dei um tapinha no meu colete e senti o pedaço dobrado de pergaminho no qual Esther havia escrito seu novo feitiço do anel da luz do dia. Dado que a lua cheia estava a apenas 3 dias de distância, duvidei que Esther sobreviveria o suficiente para perdê-la. À minha esquerda, encontrei a bela forma da minha companheira de viagem ao meu lado. Tatia, o clone de Petrova que havia dado seu sangue para transformar a mim e minha família em monstros imortais. Se eu a tivesse deixado para trás, ela teria morrido nas mãos de Elijah e Esther teria encoberto para manter seu filho livre de culpa. O que eu havia planejado para ela, bem, pode-se argumentar que ela tinha uma chance melhor comigo do que quando estava na vila com Elijah. Tatia, eu a chamei depois de mais um momento de silêncio. Ela se virou para mim quase mecanicamente, e eu sorri para o terror por trás de seus olhos. Ela claramente não desejava nada mais do que correr ou gritar ou qualquer coisa além de ficar ali, indefesa. Infelizmente para ela, a compulsão tinha seu corpo enrolado em meu dedo. Suspirando, levantei a mão e passei uma mão por seus cabelos escuros, olhando para seus olhos igualmente escuros. Pulso, ordenei e seu braço automaticamente se levantou. Ela estava tremendo bastante quando me inclinei e lentamente deslizei minhas presas no pulso oferecido, antes de começar a beber. Fechei os olhos e me esforcei por esse equilíbrio, pelo controle que me faltava muito naquele momento. Rosnando, eu me afastei violentamente depois de alguns momentos, segurando-a enquanto ela tropeçava de tontura. Mordendo minha própria pele rapidamente, fiz uma careta enquanto levava o ferimento aos lábios dela e ela bebeu ansiosamente por causa de uma compulsão anterior. Ela se curou rapidamente, completamente rejuvenescida em apenas alguns momentos. Eu sorri e inclinei a cabeça dela para cima para olhar para mim. Você parece querer dizer alguma coisa, querida. Vá em frente, mas lembre-se de falar baixo. Seus olhos procuraram os meus por um longo momento e ela engoliu em seco convulsivamente antes de falar com voz áspera. Por que você está fazendo isso comigo? Rindo baixinho, não consigo evitar acariciar seu cabelo novamente. Ela realmente é uma criatura linda, mas mesmo que eu tenha sido um vampiro por pouco tempo, era muito fácil ver os humanos como pouco mais que animais. Eles eram animais de estimação na melhor das hipóteses, uma fonte de alimento na pior. Fingi considerar suas palavras enquanto acariciava seus cabelos escuros por mais um momento, antes de responder. Eu poderia dizer que estava salvando sua vida. Meu irmão Elijah se importa muito com você. No entanto, como eu, ele agora é um monstro. Seu amor e desejo por você teriam sido subvertidos pela fome que ele perdeu o controle. Ele teria matado você. Parei por um momento para deixá-la assimilar isso e então sorri continuando, mas honestamente, eu só queria você para mim. Eu precisava de uma fonte de sangue e queria uma bela companhia. Você fornece ambos e eu acredito que sua beleza pode até estar me ajudando a aprender lentamente o controle. Eu tenho um grande incentivo para não drenar você até secar. Ela fez uma careta ao ouvir isso. Amy, mas você está me matando. Eu posso sentir a sombra da morte toda vez que você morde meu pulso. Sorriu ao ouvir isso, levantando o pulso que acabei de morder e lambendo os restos de sangue da pele curada. Não é verdade, querida. Meu sangue te cura, e é por isso que eu te obriguei a beber quando eu ofereço. Se eu quisesse, eu poderia beber de você a cada poucos minutos, desde que eu fizesse você beber de mim. Mas eu não desejo um banquete, eu desejo aprender a controlar. Eu não tenho desejo de assassinar todo humano que eu encontrar, afinal, eu expliquei pacientemente. Parei por um momento antes de continuar quando ficou claro que ela não tinha mais perguntas no momento. Também ajuda que se você morrer enquanto meu sangue estiver em seu corpo, você não morrerá de verdade. Você renascerá como um vampiro como eu e minha família. Seus olhos se arregalam e eu sorrio com o horror que vejo ali. Agora ela tem perguntas, essa maldição pode ser espalhada? Você me infectou? Rindo levemente, eu aceno, não tenha medo, minha querida. As chances de você sobreviver para se tornar um vampiro de verdade são pequenas.
Depois de retornar da morte, você precisará encontrar sangue humano em um dia ou morrerá uma morte verdadeira. E mesmo se você conseguir isso, o sol se tornará seu inimigo mortal. Se você não conseguir abrigo durante o dia, ele irá queimá-lo até que nada além de um cadáver carbonizado permaneça. Ela absorveu isso e eu pude ver como isso a afetou. Ela reconheceu que estava condenada. Fiquei surpreso quando vi essa percepção se solidificar em resolução em vez de fazê-la desmoronar. Ela levantou o queixo para mim, cerrando a mandíbula. Faça o seu pior demônio. Você não vai conseguir me derrubar. E se eu me tornar como você, eu mesma vou acabar com isso. Não consegui evitar. Meu sorriso se estendeu pelo meu rosto até que eu provavelmente parecesse aterrorizante com o quão forte eu estava sorrindo. Ela pareceu surpresa com minha reação enquanto eu segurava seu rosto em minhas mãos e me inclinava até que estávamos quase batendo os narizes. Aí está, murmurei enquanto ela congelava sob minhas mãos, o fogo de Petrova. Admito, por um longo momento fiquei com medo de que você não o tivesse. Eu reivindiquei sua boca então, beijando-a rudemente enquanto a segurava no lugar. Ela lutou tanto quanto minha compulsão permitiu, gritando quando uma das minhas presas quebrou a superfície de seu lábio e o beijo ficou sangrento. Infelizmente, esse não foi o movimento certo da minha parte. Um momento se passou e minha boca deslizou para seu pescoço e um momento depois disso os pequenos pedaços de controle que eu consegui obter sobre a fome se foram. Com um gemido soltei o corpo sem vida de Tatia, deixando-o cair no chão enquanto limpava minha boca. Olhei para o corpo dela por um longo momento silencioso antes de piscar para a árvore mais próxima e bater um punho nela e através dela. Droga, 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 droga. Eu me enfureci na pequena clareira, arrancando pedaços de árvores e tendo um acesso de raiva superpoderoso enquanto amaldiçoava minha completa falta de controle. Eventualmente, eu me joguei de bunda no chão, encarando Tatia por vários longos minutos. Eu certamente não estava apaixonado por essa garota, mas também sabia que sentia uma combinação de luxúria e afeição pela linda sósia. Parecia que a luxúria combinada com minha fome era mais do que suficiente para destruir qualquer controle que eu pudesse reivindicar. Parecia que aprender a não matar minha comida levaria mais do que alguns dias de prática. Com um rosnado, levantei-me e caminhei até o corpo de Tatia. Levantando facilmente no meu ombro, saí borrado da clareira destruída, indo em direção ao assentamento humano que eu estava cheirando e ouvindo na última hora. Quando Tatia acordou novamente, ela se viu cuspindo enquanto eu forçava sangue humano em sua garganta através do braço de um jovem. Oh, o quê? Ela engasgou, antes que suas presas estivessem subitamente para fora e um momento depois ela estava agarrada ao pobre rapaz, drenando-o até secar. Somente quando ele estava morto ela conseguiu se afastar, lutando para trás com os olhos arregalados de horror. Pelos deuses não. Ela sussurrou antes que seu olhar se focasse em mim em toda a minha glória sangrenta. Eu tinha passado por um pequeno massacre desde que cheguei a esta pequena vila e minhas roupas não tinham sobrevivido ilesas. Um momento depois, sua expressão se contorceu com raiva feia e ela estava usando sua nova velocidade para se lançar em mim, me derrubando no chão e usando seus dedos como garras para arranhar minha pele. Com um rosnado meu, capturei seus pulsos em minhas mãos e caí com ela até que seu corpo estivesse preso sob o meu. Prendendo-a ali, peguei seu olhar no meu e iniciei a compulsão. Acalme-se. Ela relaxou quase instantaneamente sob mim. Seu único movimento foi o arfar do peito enquanto ela engasgava com o esforço que ela tinha acabado de fazer seu novo corpo passar. Seus olhos estavam arregalados enquanto ela olhava para mim. Sei como? Mesmo agora você ainda consegue me controlar com suas palavras? Eu não sou um monstro também? Ela realmente parecia brava sobre isso, como se a única coisa boa sobre se tornar uma vampira tivesse sido arrancada dela quase instantaneamente. O que, para ser justo, foi exatamente o que aconteceu, não foi? Sorrindo para ela, não consigo evitar tirar o cabelo rebelde do rosto dela. Ela ficou bem desgrenhada na nossa briga. Tive que me conter para não rasgar suas roupas ali mesmo e levá-la contra o chão duro da cabana, mas rejeitei isso de cara. Agora eu era imortal e tinha 1000 anos para aprender a seduzir mulheres sem usar a força. Não gostava da ideia de começar aquela eternidade abusando minha primeira criação. Suspirei antes de finalmente falar. Eu entendo sua confusão, amor. Sim, você é como eu agora. Mas, diferente de você, eu sou um dos originais. Temos um pouco mais de poder do que aqueles que virão depois de nós. Dos quais você é o primeiro, eu acredito. Ela aperta o maxilar com isso. Não por muito tempo, ela diz, eu mesma acabarei com essa existência horrível o mais rápido possível. Não pude deixar de franzir a testa com isso, a ideia da minha primeira criação se matando simplesmente não me agradava. Ao mesmo tempo, forçá-la a viver para sempre por causa da minha falta de controle parecia errado de certa forma. Rangendo os dentes, decidi por um curso de ação após vários minutos de contemplação. Não, você não vai. Inclinando-me e iniciando a compulsão mais uma vez, falei cuidadosamente. Você fará o seu melhor para sobreviver pelos próximos 100 invernos. No final desse tempo, você pode escolher acabar com sua vida se ainda desejar. Você não conspirará contra minha família ou contra mim e se apresentará a mim para receber ordem se alguma vez me encontrar. Você entendeu? Assentindo bruscamente, Tatia sucumbe ao controle mental mais uma vez. Eu sorrio agradavelmente em resposta, aproveitando um último momento para explorar suas belas feições antes de finalmente soltá-la e me afastar.
Infelizmente, é hora de nos separarmos, amor. Em 2 dias, eu me tornarei um lobo pela primeira vez e se você estiver perto de mim, posso me sentir tentado a te despedaçar. Há vários humanos vivos nesta vila, então não vou te deixar sem comida. Cuide-se, Tatia. Não posso mais cuidar de você, eu me fiz passar por uma espécie de guardião, e pude ver pelo olhar incrédulo em seu rosto que ela achava que eu estava cheio de merda. Eu sorri para ela e então saí em um borrão de velocidade de vampiro. A transformação pela qual passei naquela primeira lua cheia foi ao mesmo tempo terrivelmente dolorosa e imensamente libertadora. Acontece que quebrar todos os ossos do corpo de alguém dói bastante. A cura vampírica não faz muito para amenizar a dor da transformação em lobisomem. Mas quando eu era o lobo, eu me senti tão incrivelmente livre. O poder à minha disposição, a força no meu corpo animal, ambos conseguiram me deixar pasmo. Não encontrei nenhum humano durante a lua cheia, mas os animais da floresta por onde eu estava vagando sofreram muito pela minha existência naquela noite. Pela manhã, eu tinha conseguido mortes suficientes para alimentar qualquer um dos assentamentos humanos que alguém encontraria nessa época por uns bons 6 meses. Não que qualquer humano fosse capaz de fazer uso das minhas mortes, considerando os pedaços em que me senti obrigado a destruí-los. Ao mesmo tempo, havia algumas desvantagens definitivas na transformação. Eu não podia fazer muito além de matar e abater como um lobo. Depois que me transformei de volta, levei 1 hora para encontrar o lugar onde deixei minhas roupas, dado o quanto eu havia vagado e caçado à noite. No final do dia, ser capaz de me tornar um lobo à vontade seria útil se e quando eu encontrasse lobos, bruxas e vampiros. Mas eu ficaria feliz em permanecer na forma humanoide na maior parte do tempo. Tais pensamentos acabaram sendo inúteis, no entanto, quando 1 semana depois senti uma dor repentina no peito, e uma estranha fraqueza tomou conta de mim. Eu estava errado ao que parece quando pensei que poderia fugir da maldição. Eu podia sentir a magia enquanto ela prendia meu lado lobo, podia sentir como se a opção de transformação estivesse trancada longe do meu alcance. Esther não havia prendido Klaus pessoalmente, ela havia prendido a linhagem criada a partir de sua união com o lobisomem. Fiquei furioso com isso por meses, considerando o fato de que o sangue clone de Tatia poderia ter de fato acabado com a maldição, se eu não a tivesse matado e transformado em minha falta de controle. No final, eu me recuperei da minha raiva depois de massacrar mais de um assentamento humano. Parecia que eu compartilharia o destino do meu irmão, 1000 anos sendo amaldiçoado. Para ser justo, eu não tinha desejo algum de realmente gerar mais híbridos. Eu gostava de ser um dos 2 híbridos imortais todo-poderosos. Agora eu era apenas um vampiro imortal poderoso. Parecia que quando chegasse a hora, eu ajudaria Klaus a completar o ritual, ajudaria a sacrificar o clone e desbloquearia nosso verdadeiro poder. Até então, eu estaria aproveitando minha vida eterna. Capítulo 3. 1062 d.C. Sorri para a jovem nativa americana enquanto ela se sentava no meu colo. Sorri antes de puxá-la para mais perto, fazendo-a engasgar e jogar a cabeça para trás, expondo sua garganta ao meu olhar, enterrando meu nariz na curva de seu pescoço. Sorri enquanto respirava seu cheiro. Demorou um pouco, mas eu não era mais um escravo da minha fome. Eu tinha controle agora. Com um rosnado repentino e uma velocidade que só um vampiro poderia reivindicar, eu a girei e a empurrei para suas mãos e joelhos, antes de pressionar por trás com vigor aumentado. Sua frequência cardíaca acelerou de excitação, não de medo, porque é claro que ela e sua tribo sabiam exatamente do que eu era capaz a essa altura. Garantir meu lugar com essas pessoas exigiu muito menos compulsão do que você imagina, embora eu tenha assassinado o antigo xamã deles antes de me revelar, pois temia que ele fosse mais mágico e mais ciente do que eu era do que eu estava preparado para lidar. Agora, a mesma aprendiz de xamã e filha mais velha do chefe da tribo estava tomando o que procurava, porque ela viu meu poder e procurou se prender a mim. Eu podia apreciar suas tentativas de manipulação, mesmo que fossem mais do que óbvias para mim. Eu podia ouvir seu batimento cardíaco ficando cada vez mais rápido, podia ouvi-la ofegar e como ela tinha que morder constantemente o lábio inferior para segurar seus gritos. Sorrindo, inclinei-me sobre ela, seu corpo convulsionando com seu clímax bastante violento. Ela desabou embaixo de mim, mas eu ainda não tinha terminado nem de longe. Enrolando uma mão em volta da frente dela para agarrá-la pela garganta, puxei seu corpo exausto contra meu peito, fazendo-a grunhir. Finalmente abaixei minha cabeça até seu pescoço, presa saindo e deslizando em sua pele enquanto eu mordia fundo e bebia dela. Isso aqui, essa sensação de poder e esse gosto delicioso, era eufórico. Eu alcancei meu próprio clímax assim, bebendo lentamente dela enquanto a enchia com minha semente. Eu me soltei do pescoço dela e a empurrei para frente, para longe, fazendo-a ofegar enquanto caía nas peles abaixo de nós. Limpando minha boca, olhei para minha obra com um leve sorriso, antes de morder a ponta do meu polegar e segurá-lo perto dos lábios dela. Muito lentamente ela estendeu a mão e levou a ponta sangrando aos lábios, lambendo perversamente, antes de engolir o dedo inteiro em sua boca com um gemido baixo, enquanto ela bebia o líquido curativo. Por fim, puxei o dedo para longe, mas foi muito depois que a mordida em seu pescoço sarou. Lentamente, ela se levantou do chão para se ajoelhar diante de mim, mantendo os olhos baixos enquanto olhava para o chão. Não pude deixar de sorrir com a deferência. Quando me mostrei pela primeira vez para a tribo, eles seriam compreensivelmente hostis e cautelosos comigo. Quando derrotei todos os seus guerreiros sem levar um único ferimento, isso se transformou em medo do que eu era capaz.
Depois que mostrei que meu sangue podia curar os ferimentos que infligi naqueles mesmos guerreiros, tornou-se respeito. Eu passei os últimos 5 anos com essa tribo, e eles ainda achavam que eu não conseguia falar ou entender a língua deles. No começo eu realmente não conseguia, é claro, mas eu não era idiota. Eu tinha tirado um tempo e escutado cada palavra que eles diziam um ao outro. Agora eu tinha uma boa ideia do que eles estavam dizendo, mas eu não tinha vontade de deixá-los saber disso, então nos comunicávamos principalmente por gestos. Acenando com a mão desdenhosamente para ela, vi os olhos da jovem mulher se erguerem rapidamente para notar o gesto, e então a observei se levantar e se virar, cambaleando um pouco com as pernas instáveis. Foi assim que ela deixou a espaçosa tenda que os humanos me forneceram, completamente nua, em toda a sua glória fresca. Eu não tinha ordenado dessa forma, mas ela parecia pensar que se rebaixar me agradaria por algum motivo. O fato de ela estar certa não foi realmente um fator, não é? Minha contemplação sobre isso foi interrompida de repente, no entanto, quando ouvi o som distante de gritos de guerra. Parecia que a tribo com a qual eu havia me refugiado estava sob ataque. Suspirando, levantei-me lentamente e rolei meus ombros. Eu realmente deveria lidar com isso. Eu não toleraria ameaças à minha existência hedonística semipacífica. Rosnei enquanto saía da minha tenda, preparado para a batalha, apenas para ser parado por quem encontrei no centro do acampamento. Meus olhos se arregalaram quando vi Micael em toda a sua glória de guerreiro viking. Ele segurava uma espada ensanguentada, e dado que havia 3 guerreiros a seus pés, todos sem membros, descobrir de onde vinha aquele sangue não foi muito difícil. Ele congelou ao me ver também, arregalando os olhos antes de estreitar. Vali? Claro que o choque não durou muito antes de ser substituído pela raiva, e um momento depois ele plantou sua espada firmemente em meu estômago, me fazendo engasgar de dor. Mas nenhum de nós era o homem mortal que já fomos, e eu não era o filhote que ele conheceu. Uma mão desceu sobre onde seu punho de 2 mãos segurava sua espada para mantê-la ali, e a outra se fechou em um punho, que eu bati em sua garganta com toda a força que pude. O movimento sujo fez o que eu esperava e o fez cambalear, gorgolejando da traqueia esmagada. Felizmente minha mão e meu corpo não deixaram sua espada ir com ele, forçando-o a soltar enquanto ele cambaleava vários passos para trás. Eu puxei sua espada para fora do meu intestino rapidamente com apenas uma leve careta e a segurei frouxamente ao meu lado. Mesmo quando finalmente respondi à sua pergunta anterior, pai, vi seus dedos flexionarem enquanto ele se endireitava lentamente sua garganta já curada. E eu soube naquele momento que ele já tinha aquela estaca de carvalho branco que poderia nos matar, e ele estava pensando em puxá-la para usar em mim. Sorri para esconder o medo que senti enquanto falava. Agora que nos cumprimentamos, espero que as coisas possam ser um pouco mais cordiais entre nós. Suas mãos continuaram a se flexionar enquanto ele estreitava os olhos e falava com os dentes cerrados. Você fugiu, você abandonou sua família. Ele ainda estava bravo, mas parecia que não estava disposto a usar a estaca em mim ou simplesmente estava cauteloso em expor sua existência para mim. Eu sorri agradavelmente. Bem, eu vi como as coisas estavam indo. Deixe-me adivinhar, Klaus é um bastardo? A mãe está morta? O resto dos meus irmãos e irmãs se separaram e fugiram diante da sua crueldade? Micael estava lentamente se tornando uma estranha mistura de raiva e confusão. Como você pode saber disso? Você fugiu uma semana inteira antes de tudo isso acontecer. Eu ri e apontei sua espada para ele acusadoramente. Vamos, pai? Eu não fui sempre o mais curioso? Eu não fui sempre o que sabia mais do que deveria? Quando você veio deslizar esta lâmina através do meu coração, eu sabia exatamente o porquê. Assim como eu sabia que a mãe não era fiel a você. Há uma razão pela qual eu nunca me dei bem com Klaus, aquele vira-lata imundo. Eu suspiro e abaixo a lâmina em direção ao chão novamente antes de balançar minha cabeça e falar com minha melhor voz sincera. Mas eu não suportaria trair nenhum de vocês. Eu não suportaria estar lá e guardar segredos de vocês. Eu não poderia nem considerar trair os segredos da mãe também. Pai, eu fui embora porque eu amo vocês demais para escolher entre vocês. E agora meus piores medos se tornaram realidade. A mãe está morta, e pelas mãos de quem? As suas? Eu vi Micael se encolher fisicamente com essa acusação antes de rosnar uma resposta. Não. Niklaus queria que você pensasse isso, convenceu seus irmãos e irmã disso, mas foi ele. Ele arrancou o coração dela do peito. E eu te asseguro, ele vai pagar por isso. No final de seu pequeno discurso, ele estava apontando o dedo para mim enquanto prometia retribuição ao meu irmão mais velho, e eu sorri confiante. Tenho certeza que ele fará isso, pai. Você sabe para onde meus irmãos fugiram? Eu sei. Seus olhos se arregalam e estreitam mais uma vez, dessa vez em suspeita. Claro que não sei para onde eles foram. Se soubesse, não estaria aqui, no meio dessa imundície. Como você pode saber para onde eles foram? Meu sorriso se transforma em um sorriso irônico enquanto descanso a ponta da espada no chão e a trato como uma bengala. Eu acho que seria óbvio, pai. Klaus tem medo de você e se ele convenceu os outros de suas mentiras, eles também estão. Para onde mais eles iriam senão para o velho mundo? Eles colocaram um mar entre eles e você. Micael pareceu considerar isso por vários longos momentos antes de concordar, a verdade em suas palavras. Eles provavelmente fugiram pelo mar. Ele parou para pensar por mais um momento antes de continuar. Eu seguirei, e você virá comigo. Eu levantei uma sobrancelha inquisitivamente, embora eu estivesse esperando tal exigência. Eu não vou, pai. Eu te disse, eu não tenho desejo de ficar com nenhum de nossa família uns contra os outros. Até que você ou Niklaus estejam mortos, eu não vou procurar nenhum dos outros.
Micael cerrou o maxilar com raiva clara, antes que seus olhos parecessem se mover rapidamente para a tribo que estava nos observando cautelosamente. Mais guerreiros apareceram, até mesmo o próprio chefe, mas eles sabiam que não conseguiriam lidar com Micael e foram forçados a ficar parados enquanto conversávamos. Em um instante, Micael desapareceu antes de aparecer de volta onde estava com a filha do chefe em seus braços. Ela havia encontrado roupas em algum momento da loucura atual, mas eu vi o medo em seus olhos enquanto ele a segurava contra seu peito, sua mão acariciando sua garganta, claramente pronto para arrancá-la. Ele zombou: eu posso sentir seu cheiro em todo esse aqui, meu filho. Você claramente se importa com ela. Venha comigo e deixe essa sujeira para trás, ou eu vou massacrar ela e todos aqui. Fiquei imóvel por um longo momento, meus olhos fixos nos de Micael, antes de deixar um sorriso lento crescer em meu rosto. Vamos lá, pai. Você deveria me conhecer melhor do que isso. Importar-se? Importar-se só te leva à morte. Micael franziu os lábios enquanto me estudava por um longo momento. Finalmente ele falou: não, eu não acredito nisso, filho. Vou te dar mais uma chance de ceder e vir comigo. Não vou pedir tão gentilmente de novo. Meus olhos se estreitaram com isso e o silêncio preencheu a clareira antes que meu sorriso se tornasse predatório. Então acredite nisso, pai. Aprenda esta lição agora para que meu irmão bastardo não acabe conseguindo matá-lo. Nunca encurralhe um monstro. Com isso dito, eu avancei com a velocidade ofuscante da nossa corrida, espada erguida e equilibrada enquanto eu a golpeava direto na garota que Micael mantinha prisioneira, e no próprio Micael. O rosto de Micael era de choque, enquanto o da garota era de pungente traição. Atrás de mim, ouvi o rugido de raiva e coração partido do chefe cuja filha eu tinha acabado de assassinar. Deixei a lâmina dentro da garota e de Micael, deixando-o livre para forçá-la para fora dos dois enquanto me virava para a tribo e mostrava meu rosto de vampiro. Presas para fora, olhos vermelhos de sangue. Só agora o chefe percebeu com o que ele realmente estava lidando. O olhar em seu rosto quando ele descobriu que eu não era um presente enviado pelos deuses, mas um demônio que havia trazido ruína para todos eles foi mais do que um pouco agradável. Depois disso, as coisas andaram rápido. Micael conseguiu se livrar de sua própria lâmina e o chefe e todos os homens fisicamente aptos da tribo atacaram. Claro, nós matamos todos eles em um curto espaço de tempo. No final, Micael se virou para mim, agora segurando sua espada mais uma vez e franziu a testa. Você se tornou um vale-frio. Você ainda não quer vir comigo? Eu sorri e me aproximei dele, antes de segurar a estaca de carvalho branco que havia caído de seu colete na luta. Plante isso no coração do meu irmão bastardo e vingue minha mãe, então venha encontrar meu pai. Até lá, não tenho família. Os olhos de Micael se arregalam dramaticamente enquanto ele lentamente pega a estaca de mim, colocando-a de volta em seu colete e assentindo lentamente: muito bem, filho. Eu vou acabar com a abominação e limpar essa mancha. Então eu vou te encontrar. Meu sorriso se torna mais agradável dessa vez, maravilhoso. Bem, pai, acho que é hora de você ir embora. Afinal, tenho um pouco de limpeza para cuidar. Nós dois podemos ouvir os batimentos cardíacos frenéticos das mulheres e crianças nas tendas e o rosto de Micael se contorce em uma careta de desgosto por meio momento, antes que ele vá embora em uma explosão de velocidade. Soltei um suspiro baixo de alívio quando tive certeza de que ele tinha ido embora. Puta merda, mas isso foi uma atuação séria. Fiquei bastante orgulhoso de como consegui enganar Micael. Felizmente para mim, parecia que Esther tinha levado o segredo de sua segunda infidelidade para o túmulo, e agora acredito que consegui garantir um lugar como a atual filha favorita de Micael. Com um bufo, caminhei até onde a filha do chefe estava morta e sentei no chão ao lado do corpo dela. Eu me senti um pouco mal pelo que tive que fazer com ela. Ela tinha sido uma boa trepadeira, ansiosa para aprender e ansiosa para agradar. Ainda assim, ela queria um gostinho do meu poder e agora ela o teria. Como se pudesse ouvir meus pensamentos, ela acordou de repente, ofegando no ar com os olhos arregalados enquanto se apoiava nas mãos e nos joelhos e olhava ao redor. Quando ela me viu, ela imediatamente se arrastou para trás com medo, apenas para esbarrar no corpo gemendo de um de seu povo. Eu não me lembrava de quem, mas Micael ou eu tínhamos arrancado o braço que carregava seu arco, e o deixado cair onde estava. Ele provavelmente estaria morto logo, mas quando a garota se virou e o viu, seu horror durou apenas um momento, antes que seus olhos se fixassem no sangue escorrendo de seus ferimentos. Observei com interesse enquanto ela se inclinava como se estivesse em transe e lentamente lambia o sangue. Um momento depois, suas presas estavam para fora e ela estava se banqueteando com o pobre garoto, drenando-o até secar. E então ela estava no resto dos feridos que ainda viviam, até mesmo seu próprio pai. Observei por vários longos momentos, mas estava claro que ela não recuperaria o controle tão cedo. Era hora de seguir em frente, mas primeiro eu queria cobrir minhas bases. Indo rapidamente para a nova vampira, agarrei-a pela garganta e a forcei a me olhar nos olhos, mesmo enquanto ela lutava contra meu aperto quase instintivamente. Então iniciei a compulsão, esperando que isso transcendesse as barreiras da linguagem. Olá, querida, eu realmente sinto muito por tudo isso. Aqui está o que eu preciso de você. Você nunca tentará me machucar ou machucar minha família. Se você me ver novamente, você se apresentará para receber ordens. Você fará o seu melhor para manter a verdade sobre os vampiros escondida dos humanos. Você entendeu? Ela sentiu lentamente pupilas dilatadas, e fui forçado a acreditar que o controle mental de fato ia além das barreiras da linguagem.
Com um sorriso sombrio, eu a soltei, deixando-a voltar para seu banquete e abandonando o acampamento abatido por pastos mais verdes. Mais uma vez, era a hora de seguir em frente. Capítulo 4. 1145 depois de Cristo. Uma verdade do mundo é que não importa onde você vá ou em que período de tempo você esteja, sempre haverá aqueles que buscam mais poder. Até mesmo os próprios guardiões da natureza tiveram que ter aqueles entre eles que eram suscetíveis à corrupção. Ainda assim, levei mais de um século para finalmente encontrar rumores de uma possível bruxa que estaria disposta a trabalhar com uma abominação. A última que abordei mencionou um nome enquanto reclamava sobre como ela nunca ajudaria um monstro como eu. Charlotte era o nome que eu cuidadosamente arquivei e Charlotte era quem eu procurava, e que parecia que eu finalmente tinha encontrado agora. Sorrindo, bati educadamente no batente da porta da cabana. Não havia porta, mas ela ainda era registrada como uma soleira e não me deixaria entrar sem um convite. Dentro da cabana pude ver a bruxa inclinada sobre algum tipo de mesa, lendo cuidadosamente. Ela pulou quando bati e se virou para me olhar de cima a baixo. Dei a ela meu melhor sorriso desarmante, mesmo enquanto a observava também. Ela não era desagradável de se olhar, mesmo com seu corpo coberto principalmente por vestes escuras manchadas. Seu cabelo estava um tanto desgrenhado, mas seu rosto estava livre de manchas e ela tinha um olhar de força que me agradou. Lentamente ela se dirigiu até mim, parando dentro da cabana e me encarando com desconfiança antes de finalmente perguntar: "Quem é você? O que você quer?" Eu apenas sorriu em resposta: "Charlotte, eu presumo, estou precisando da sua ajuda. Disseram-me que você é uma bruxa com alguma habilidade e poder, sim?" Meu carisma não foi o suficiente para evitar que a mulher desconfiasse de mim, pois ela fez uma careta, mas respondeu de má vontade: "Estou, mas não trabalho de graça. O que você precisa e o que está disposta a oferecer?" Direto ao assunto então. Assentindo, puxei um pequeno maço de pergaminho de dentro do meu colete. Era uma cópia do feitiço da luz do dia da minha mãe, meticulosamente transferido do pergaminho original para este novo. Eu tinha feito várias cópias neste ponto que pretendia distribuir para várias bruxas ao longo dos séculos. Seria uma moeda de troca para qualquer bruxa que praticasse magia negra ou fosse mente aberta o suficiente para querer poder sobre vampiros. Sorrindo, estendi o pergaminho: "Eu exijo que você faça este feitiço em 50 peças de joias que eu fornecerei. Quanto ao que eu tenho a oferecer, bem, isso depende inteiramente do que você precisa, não é?" Ela pega o feitiço de mim e o examina por vários longos momentos. Posso ver o lampejo de reconhecimento em seu rosto quando ela percebe o que ele fará. Ela olha para mim com uma carranca e diz: "Abominação." Só que não é um tom de desgosto ou ódio declarado que eu esperava de bruxas, mais uma declaração neutra descrevendo minha condição. Eu sorrio e me curvo, culpado da acusação, minha querida. Enquanto me endireito, percebo como seus olhos se movem para meu pescoço e minhas mãos e vejo como sua carranca se aprofunda. Com um tom curioso, ela me faz uma pergunta que eu gosto muito de responder: "E onde estão suas joias?" Eu sorrio e tiro do bolso o anel que minha mãe fez para mim, segurando-o para deixar o sol atrás de mim olhar para o lápis lazuli encantado que estava encaixado no metal. Com um encolher de ombros, eu estendo para ela inspecionar, mesmo enquanto respondo: "Eu não preciso dele. Talvez eu seja especial de alguma forma." Descobrir que esperei por um anel de luz do dia por 2 semanas, confinada com minha suposta família o tempo todo, quando não precisei nem um pouco para sair no sol. Bem, eu estava uma mistura de frustrada e divertida comigo mesma sobre a coisa toda. Eu estava com tanto medo de uma queimadura de sol boba que nem me incomodei em testar se o sol me machucaria ou não antes de receber o anel. Era ridículo. Voltando minha atenção para Charlotte. Vi que ela tinha superado a ideia inquietante de que eu era algo mais forte do que um vampiro normal e agora estava estudando o anel de luz do dia que eu estava segurando com uma curiosidade feroz. "Bem, você consegue?" perguntei eventualmente, puxando o anel de volta e arrancando um grito descontente dela. Ainda assim, ela considera a questão por um longo momento, assim como o feitiço em suas mãos. Antes de concordar lentamente: "Eu posso fazer isso, sim. Vai levar tempo para fazer 50, e você terá que me compensar em troca." Fiquei muito feliz em ouvir isso. Finalmente uma bruxa com quem eu poderia trabalhar, uma que fosse razoável. Sorriu e aceno: "Claro, querida. O que posso fazer por você?" Finalmente ela permite que um sorriso se insinue em seu rosto enquanto descreve o que ela requer de mim. "Eu tenho uma irmã. Ela não é como eu, sua mente não está aberta para as verdadeiras possibilidades da magia. Ela provavelmente te rejeitaria se você se aproximasse dela. Ela prefere cura e equilíbrio e toda essa podridão, e ela é uma vadia hipócrita completa." Charlotte rosna e cospe para o lado antes de continuar: "Eu nem me importaria com tudo isso, mas ela tem o grimório da nossa mãe e eu sou a irmã mais velha. Aquele grimório deveria ter ido para mim. Recupere-o para mim e então certifique-se de que minha irmã nunca mais pratique magia." Eu levanto uma sobrancelha: "Para isso, por favor, minha querida, fale claramente. Você quer que eu a transforme ou a mate?" Charlotte sorri sombriamente em resposta: "Não me importa qual, contanto que você possa controlá-la. Se ela me matar depois de se tornar uma vampira, não haverá anéis de luz do dia para você. Temos um acordo?" Eu sorrio e aceno antes de tirar uma sacola que tilinta quando a entrego para minha nova bruxa. "Temos um acordo, querida Charlotte. Estou ansiosa por um relacionamento produtivo." Uma semana depois, voltei para a cabana de Charlotte com o grimório na mão.
Eu brinquei com a ideia de transformar a irmã dela e usá-la como começo do meu novo plano, mas Charlotte estava certa, a mulher era insuportável de se estar por perto. Drenar o sangue dela depois de passar uma hora enganando-a com uma falsa sensação de segurança foi incrivelmente gratificante. Eu provavelmente guardaria essa lembrança por muitos anos. Charlotte sorriu quando viu o tomo em minhas mãos e trouxe minha bolsa de anéis de luz do dia recém-feitos. Sorri de volta antes de sumir e retornar com uma figura dócil encapuzada e sem o grimório. Isso fez a bruxa franzir a testa em agitação e confusão enquanto eu acenava para a bolsa, mas ela finalmente concordou, entregando-a. Abrindo, olhei para dentro e vi o jeito como o lápis lazuli encantado em cada pequeno anel brilhava ao sol. Ainda assim, eu não era do tipo que confiava facilmente, especialmente em bruxas. Pegando um dos anéis, forcei meu companheiro encapuzado a tirar uma bota. Sua pele instantaneamente empolando sob o sol até que coloquei o anel de dedo do pé em seu dedo menor. Com isso feito, tirei o capuz do meu bebê vampiro controlado pela mente e o observei ali, completamente imune ao sol. Sorrindo e assentindo, procedi a trocar o anel do dedo do pé por outro, sua pele formando bolhas e cicatrizando entre cada um. Tentei 15 anéis aleatórios dessa forma e descobri que todos funcionaram. Concordando comigo mesmo, coloquei todos os anéis de volta na bolsa e voltei minha atenção para Charlotte enquanto o bebê vampiro explodia em chamas e morria atrás de mim. Seu olhar estava fixo nele enquanto eu disparava para longe e então disparava de volta com o grimório. Segurando para ela depois de proteger minha nova bolsa de anéis de luz do dia, é um prazer trabalhar com você, Charlotte. Quando você tiver filhos, diga a eles que se precisarem de ajuda, eles podem procurar Vali. Farei o meu melhor para retribuir sua linhagem por quantos séculos ela durar. Charlotte pisca para essa promessa mesmo enquanto pega o grimório, balançando a cabeça bruscamente em resposta às minhas palavras. Fiz uma saudação preguiçosa que provavelmente só a confundiu e então deixei a bruxa para trás para aproveitar seu novo grimório. Se eu pudesse, teria usado compulsão nela, mas infelizmente não funcionou com bruxas. Eu realmente não queria adquirir o hábito de matar bruxas que me ajudaram também. Então Charlotte conseguiu viver e teve meu nome de batismo para que seus descendentes pudessem me encontrar novamente. Se a família dela se aproximasse de mim no futuro, bem, eu me certificaria de usá-los tanto quanto eles me usaram. Capítulo 5. 1220 d.C. Eu não tinha certeza de onde tinha acabado, mas pensei que estava em algum lugar na costa leste da América do Sul. Eu passei as últimas décadas construindo o que basicamente equivalia a um culto. Foi bem fácil convencer os humanos a me seguirem quando meu sangue era na verdade um agente de cura e eu oferecia vida eterna. Nós viajamos como nômades por 7 décadas, nos movendo e reunindo recém-chegados conforme avançávamos. Acabou sendo incrivelmente fácil comandar um culto quando alguém era imortal e podia sustentar suas alegações com poder verdadeiro. Agora, os filhos do meu primeiro seguidor tiveram filhos, e essas crianças estavam agora na casa dos 20 e eram absolutamente leais a mim. Eles nunca conheceram nada além de mim, seu líder e salvador, a razão pela qual eles nunca ficavam feridos ou doentes por mais de um dia. Eu não tinha apenas a lealdade deles, eu tinha a adoração deles, a devoção deles. E logo essa devoção seria eterna. Sorrindo com o pensamento, olhei para minha comunidade enquanto todos se reuniam na grande caverna que havíamos escavado no último mês para esse propósito. Não havia luz do sol aqui, tochas eram a única luz na câmara escura. Olhando para baixo do trono de pedra que eles esculpiram para mim, olhei para meus seguidores ajoelhados em silêncio. Eu os fiz jejuar na última semana para mostrar sua devoção, e isso significava que eles também estavam completamente livres do meu sangue. Com um gesto, 50 do meu povo avançaram, todos jovens e relativamente atraentes. Eles usavam vestes vermelhas onde todos os outros usavam vestes brancas. Esses eram meus melhores, meus escolhidos, e eles sabiam disso também. Eles se aproximaram da mesa abaixo do meu trono, e um de cada vez, beberam dos cálices de sangue encontrados ali. Eu assisti com aprovação, enquanto todos recuavam e se ajoelhavam diante de mim, simultaneamente puxando facas e muito lentamente cortando suas próprias gargantas. Logo eu tinha 50 cadáveres ajoelhados diante de mim, a maioria mantida em pé apenas pela proximidade uns dos outros. Os corpos tendo acabado se apoiando uns nos outros para apoio. Houve silêncio por vários longos momentos, antes de eu começar a ouvir murmúrios daqueles que ainda estavam vivos. Meus olhos brilharam vermelhos na luz da tocha e o silenciaram. A comunidade inteira avistou meus olhos e olhou em admiração silenciosa. Eu tinha planejado isso meticulosamente e a próxima fase começaria silenciosamente em breve. Poucos minutos depois, meus filhos acordaram em um mundo novo, a fila inteira de corpos vestidos de vermelho voltando à vida ao mesmo tempo. Eles se entreolharam com olhos arregalados, a maioria olhando para o buraco ensanguentado em suas vestes onde eles se esfaquearam no coração, tocando-o com as mãos antes de olhar para mim com uma reverência inteiramente nova. Foi nessa hora que aqueles que ainda usavam branco tiraram suas próprias facas de suas vestes e lentamente passaram as lâminas pelas mãos. Os vampiros recém-formados diante de mim imediatamente encontraram sua atenção desviada, virando-se como um só para o cheiro de sangue humano agora exposto ao ar. Meu sorriso cresceu lentamente enquanto eles se moviam em direção à forragem humana que eu havia fornecido. Todos sabiam sua parte no plano, todos sabiam seu lugar na nova ordem que eu havia prometido. Era hora de aqueles em vestes brancas ascenderem como uma recompensa por seu sacrifício.
Sentei-me calmamente e observei meus novos vampiros despedaçarem aqueles que costumavam ser seus amigos e familiares pelo sangue precioso em suas veias. O banquete continuou por 1 hora antes que todos os meus novos filhos recuperassem o controle de si mesmos. Mais do que alguns estavam compreensivelmente em histeria, mas enquanto a maioria me procurava em busca de orientação, alguns fugiram para a entrada da caverna. Eu os deixei ir, observando enquanto eles retornavam em instantes com carne queimada, gritando sobre como o sol causava tanta dor agora. Isso fez com que mais vampiros novos começassem a entrar em histeria também, até que eu finalmente assumi o controle da situação. Silêncio, eu sibilei, imediatamente atraindo a atenção de cada imortal na caverna. Eles tinham, afinal, sido ensinados a me obedecer por toda a vida. Lentamente levantei-me do trono e olhei para todos eles. Eles imediatamente se acalmaram e voltaram para uma fila, ajoelhando-se diante de mim e esperando por mais palavras minhas. Fiquei mais do que um pouco satisfeito ao ver que o condicionamento deles permaneceu intacto durante a transição. Enquanto eu olhava para eles, vi muitas emoções, mas na maioria deles eu ainda vi confiança em mim, seu salvador. Com um sorriso, puxei para fora uma bolsa muito especial que eu estava mantendo segura por 75 anos para esse propósito. Eu a abri e puxei para fora um dos pequenos anéis encantados, acenando para uma jovem garota com cabelo vermelho brilhante para frente com a mão segurando o anel. Ela avançou com cuidado, mas com propósito, sem hesitação alguma enquanto se aproximava, e eu lhe entreguei o anel. Ela franziu a testa ao perceber que não cabia em nenhum de seus dedos, o que me fez rir antes de dizer gentilmente: "É para ficar no seu dedão, minha querida." Ela piscou antes de tirar os chinelos que todos estavam usando e colocar a pequena e discreta joia em um dos dedos. Depois que ela colocou os chinelos de volta, eu sorri e apertei minha mão na lateral do seu pescoço, travando olhares com ela. "Agora seja um querido e vá lá fora. Divirta-se um pouco e aproveite o sol, mas depois volte, tudo bem?" Reforcei minha declaração com compulsão para ter certeza de que ela voltaria e então a soltei para que ela pudesse correr para ir lá fora. Acenei para o próximo dos meus filhos e continuei o processo com cada um deles. A primeira retornou logo e falou para aqueles que ainda estavam na fila sobre como o sol não a machucou e como ela nunca se sentiu mais livre ou poderosa. Eventualmente, todos os meus 50 novos caminhantes do dia sentiram o gosto do sol em sua pele sem se queimar, e todos os 50 estavam de volta lá dentro, ajoelhados diante de mim. Eu sorri benevolentemente enquanto os olhava antes de fazer uma pergunta: "Quem sou eu para vocês, meus filhos?" A resposta veio de todas as bocas ao mesmo tempo, incutida neles desde o momento em que aprenderam a falar: "O mestre." Olho para todos eles com afeição, e agora que todos vocês ascenderam à imortalidade, vocês são meus discípulos. É hora de reafirmar o juramento que vocês fizeram quando se tornaram adultos, pois agora vocês renasceram. Gesticulando mais uma vez para a jovem que recebeu o primeiro anel da luz do dia, esperei pacientemente enquanto ela se aproximava e se ajoelhava diante de mim. Sorrindo, me aproximei para ficar diante dela, colocando minhas mãos em suas bochechas e virando seu rosto para o meu. Olhando em seus olhos, eu disse: "Repita comigo." E então iniciei a compulsão e comecei a falar. Eu vinha refinando esse chamado juramento há décadas através do uso do meu culto humano. Você obedecerá ao mestre. O trabalho do mestre vem acima de tudo e seus objetivos e planos são seus objetivos e seus planos. Você não matará mortais a menos que eles ameacem sua vida ou sua liberdade. Você não revelará sua verdadeira natureza a menos que seja inevitável. Você não buscará liderança pública. A nossa é guiar das sombras. Eu sorri enquanto ela repetia o juramento palavra por palavra para mim, substituindo os vocês e seus por eus e meus. Quando ela terminou, eu a soltei e a deixei dar um passo para trás, deixando o próximo passo para frente e mais uma vez os obrigando enquanto eles falavam o juramento. Eventualmente eu tinha passado por todos os meus 50 novos discípulos e sorri, olhando para eles por um longo momento antes de assentir lentamente. Maravilhoso! Vocês todos deram o primeiro passo no caminho para a perfeição. Comigo como seu guia, vocês serão capazes de atingir a verdadeira iluminação. Eu estava canalizando o líder de culto insano bem forte a essa altura, mas meus discípulos leais engoliram isso, adoração estampada em seus rostos enquanto me encaravam. Imaginei que com o tempo essa adoração poderia desaparecer, mas se fosse preciso, eu sempre poderia massacrar todos e começar do zero. Sorrindo com esse pensamento particularmente cruel, gesticulei para que todos se levantassem. Enquanto eles se levantavam, pisei entre eles antes de passar por eles e ir em direção à entrada da caverna. Capítulo 6. Os anos que se seguem 1220 depois de Cristo e seguintes. A partir daquele dia, comecei a ensinar e treinar meus novos discípulos. Eles aprenderam a lutar usando seus reflexos rápidos em todos os estilos de luta que eu consegui aprender até agora. Eles aprenderam a ler e escrever nas línguas que eu conhecia, e aprenderam meus planos para o mundo e como eles se encaixariam neles. Mais importante, ensinei meus novos filhos a serem vampiros. Primeiro, ensinei-os a caçar e mostrei a diferença de força entre se alimentar de sangue humano e se alimentar de sangue animal. Foi interessante aprender que a compulsão que eu coloquei neles os forçou a parar de se alimentar e mecanicamente forçar seu sangue nos humanos que eles conseguiram capturar. Se eles deixassem suas presas perto da morte, eles imediatamente saíam de seu caminho para impedir que a morte fosse culpa deles. Eu os ensinei compulsão e sabia que mais do que alguns deles começaram a perceber o que eu tinha feito, descobrindo que suas ações nem sempre eram suas.
No entanto, eles não fizeram nada porque a maioria era doutrinada demais para sequer se importar que eles não estavam no controle. Tendo sido criados para me ver como seu Deus e mestre, para a maioria parecia inerentemente certo que eu tivesse controle sobre eles. Eu lhes ensinei suas fraquezas, mostrei a eles o que a verbena faria com eles e como eles tinham que obter permissão para entrar na casa de alguém. Eles sabiam do perigo do sol, mas graças aos anéis em seus pés eles não tinham nada com que se preocupar nessa frente. Eu disse a eles que madeira afiada de qualquer tipo perfurando seus corações roubaria sua imortalidade e os mataria permanentemente. E assim eu semeei as primeiras sementes da rebelião, dando aos 2 discípulos mais descontentes por estarem sob meu polegar uma suposta maneira de me matar. Quebra de cena. Não pensei em nada quando a garota veio até mim à noite e tirou suas vestes para expor seu corpo eternamente lindo. Meus discípulos homens sabiam que eu não estava interessado. Mas minhas discípulas mulheres aprenderam cedo que eu apreciava a intimidade e estava mais do que disposto a satisfazer seus desejos. Eu não era de me aproximar, contente em observar de longe. Mas meus filhos agora eram vampiros e isso tornava a pessoa muito menos alheia ao ambiente, então eles eventualmente me viam olhando. Quando a mais ambiciosa se apresentou a mim pela primeira vez, expondo seu corpo e caminhando até mim tão sedutoramente quanto possível, eu a recebi de braços abertos. Então comecei a possuí-la por 12 clímax gritantes e a deixei esgotada de bruços na minha cama. Depois que a notícia se espalhou e eu geralmente tinha um parceiro todas as noites. A posição foi conquistada por algum tipo de jogo de azar pelo que entendi. Então é claro que eu levei essa para minha cama como as outras e aproveitei seu corpo flexível com grande paixão. O ataque veio enquanto eu estava focado nela por trás, quando alguém ironicamente enfiou uma estaca direto nas minhas costas e no meu coração. Eu rugi de dor mesmo quando caí para o lado da garota que imediatamente saiu da cama. Eu encarei com olhos raivosos enquanto meu agressor envolvia minha parceira de cama em um abraço e os 2 olharam para mim, claramente com a intenção de me ver morrer. Infelizmente para meus filhos rebeldes, eles acabariam incrivelmente decepcionados. Em um instante eu estava de pé com uma mão enrolada na garganta do meu agressor e a outra no pescoço da garota que claramente seria usada como distração. O medo em seus olhos era delicioso e eu levei um momento para absorvê-lo, mas no final isso fez pouco para acalmar a raiva intensa que eu sentia por suas ações. Arrastando-os pelas gargantas meio esmagadas, saí da minha tenda e fui para o centro do acampamento. Alguns discípulos ainda estavam perambulando, e ouvi gritos chocados com a visão que apresentei a eles, de mim com uma estaca no coração e a frente ensanguentada, junto com os 2 em minhas mãos. Erguendo a voz, gritei, discípulos, venham! Levou menos de 10 segundos para que todos os discípulos restantes que não estavam ao meu redor chegassem. Enquanto eles olhavam para mim, vi choque e medo lentamente se transformarem em espanto quando perceberam que eu não estava morto pelo que eu disse a eles ser um ferimento fatal. Então observei enquanto esse espanto lentamente se transformava em dúvida, enquanto eles se perguntavam se eu havia mentido para eles. Com um rosnado, deixei a garota cair aos meus pés, seu pescoço estalou de forma limpa para impedi-la de fugir tão cedo. Então, lentamente puxei a estaca do meu peito pela ponta, antes de girá-la e cravá-la no coração do garoto que ousou me atacar. Ele engasgou uma vez antes de começar a ficar grisalho, e eu o deixei cair também antes de gesticular ao redor. Venham e vejam o que acontece com aqueles que conspiram pelas minhas costas. Eu digo um pouco mais calmamente, observando enquanto eles se arrastam para frente e encaram o corpo morto de seu antigo camarada. Eu dou a eles tempo para compreenderem completamente a verdade das coisas. Eu era o único que era imune à estaca contra a qual eu os havia alertado. Eles, por outro lado, decididamente não eram. Poucos momentos depois, enquanto eu os deixava estudar o cadáver, a garota que havia desempenhado o papel de distração voltou à vida com um suspiro. Meus discípulos imediatamente recuaram quando eu me abaixei e a agarrei pela garganta mais uma vez, puxando-a para seus pés. Ela imediatamente começou a implorar por perdão, se desculpando profusamente por suas ações e condenando seu parceiro morto no crime por tê-la forçado a isso. Eu a ignorei, em vez disso, olhei ao redor do centro do acampamento para ter certeza de que todos os meus discípulos estavam prestando atenção. Se alguém for mais forte que você, a estaca é totalmente desnecessária. Por exemplo, pausando meu discurso, mergulhei minha mão em seu peito nu, meus dedos se curvando em volta de seu coração enquanto ela gritava de dor. Eu o segurei lá por um momento antes de continuar o sermão. Se você perder seu coração, você morrerá permanentemente. Devo mostrar a todos vocês? Encontrei expressões reverentes nos rostos dos meus filhos, eles pareciam ter decidido que a menina merecia seu destino, qualquer que fosse a minha escolha, mesmo enquanto ela soluçava de dor. Eu estava quase pronto para arrancar seu coração do peito e acabar com sua existência miserável quando um grito de por favor, não, rasgou o ar. Em um momento, uma das minhas outras discípulas estava diante de mim. Dada a semelhança entre as duas, presumi um vínculo familiar. Ela parecia estar esperando permissão para falar, mas quando eu apenas a encarei, ela falou mesmo assim, seu tom era de súplica. Eu imploro, mestre, poupe-a. Se alguém precisa ser punido, que seja eu por permitir que aquela imundície aos seus pés passasse tanto tempo com ela, deixando-o encher a cabeça dela com mentiras sobre você. Olhei para ela por mais um longo momento antes de deixar minha expressão suavizar e lentamente puxar minha mão ensanguentada do peito de sua irmã, deixando o coração para trás e deixando a ferida aberta começar a cicatrizar. Eu sou um mestre que perdoa, não sou?
Segurando a menina nua e soluçante com um pouco mais de delicadeza, entreguei-a à sua irmã e sorri graciosamente. Eu te dou a vida dela, minha querida. Agradecendo-me profusamente, ela pegou sua irmã mais nova de mim e a segurou perto, escovando seu cabelo suavemente e balançando-a para acalmá-la. Enquanto ela fazia isso, olhei em volta para meus discípulos e os observei se mexendo, encarando a cena estranha. Tomando uma decisão, sibilei as palavras. Todos vocês ficarão quietos. Alto o suficiente para que todos os meus 49 filhos restantes ouvissem. Congelados no lugar pela compulsão que eu já havia imposto a eles quando lhes disse para sempre me obedecerem. Eles ficaram ali enquanto eu corria pelo acampamento e agarrava cada um deles, trocando olhares para iniciar a compulsão e murmurando as palavras. Vocês nunca me atacarão. Finalmente terminei e voltei para onde eu estava diante de todos eles. Relaxe, você pode se mover. A mudança começou novamente, cheia de muito mais ansiedade dessa vez pelo meu uso descarado do poder que a maioria deles suspeitava que eu tinha sobre eles. Ninguém tentou fugir, no entanto, o que me fez sorrir. Isso foi mais para sua segurança do que para mim e meus filhos. Se algum de vocês tentar me atacar novamente, saberei que algo mais forte do que vocês está controlando sua mente. Isso significa que posso fazer o meu melhor para garantir que não os mate enquanto me defendo. Expliquei isso facilmente, e vi fé e confiança nos olhos dos meus seguidores. Olhando para o corpo daquele que matei, suspirei. Ele receberá um enterro, mas nenhuma lápide. O primeiro dos meus filhos a morrer, que ele também seja o último e que ele seja apagado. Com essas palavras desdenhosas, eu me virei e voltei para dentro da minha tenda, deixando meus seguidores para lidar com o corpo. Ao longo das próximas 12 décadas, eu trabalharia meus discípulos até os ossos, treinando-os no uso de cada um de seus poderes. Nós exploramos a América do Sul em sua totalidade, iniciando os estágios iniciais do meu plano. O número de vampiros gerados por mim cresceu conforme eu permiti que alguns dos meus discípulos se tornassem amantes humanos e amigos que eles fizeram ao longo do caminho. Esses novos vampiros fizeram o mesmo juramento e foram colocados sob as mesmas compulsões que meus discípulos. Mas eles não eram meus filhos originais, e isso ficou bem claro ao adicionar outra compulsão ao juramento de sempre obedecer às ordens dos meus discípulos. Até que todos os 50 originais morressem, eu nem consideraria fazer outro vampiro eu mesmo. Ainda assim, para assumir o controle de uma área tão grande quanto a América do Sul, seria necessário um grande número de vampiros e humanos com mente controlada. Era melhor começar agora. Capítulo 7. 1340 d.C. Contei aos meus discípulos sobre lobisomens também, como eles deveriam evitar todas as matilhas de lobos na noite de lua cheia para não receberem uma mordida fatal de lobisomem. Em uma das vilas que visitamos, consegui adquirir dezenas de pequenos recipientes. Enchi cada um com meu sangue e os passei para meus filhos, explicando que até mesmo uma gota poderia curá-los de uma mordida de lobisomem se precisassem. Claro, eu não tinha intenção de perpetuar a rixa que meu pai havia começado com os lobisomens. Ensinei meus discípulos a sempre mostrar respeito às matilhas de lobos, mesmo quando não era lua cheia. Eu defendi fazer amizade com os lobos e formar alianças com qualquer um que tivesse um vampiro como aliado. Então, coloquei ações em palavras e fui procurar uma matilha de lobos. Levou algum tempo para encontrar uma comunidade de lobisomens em algum lugar nas florestas do que um dia seria Belize, embora na época eu não tivesse ideia de onde estávamos. Eles não eram como os lobisomens que um dia poderiam existir no século XXI. Aqueles lobisomens eram criaturas caçadas, bem aprendidas em se esconder e desviar. Estes nunca tinham sido presas e tinham construído uma cidade de verdade para si. Havia suspeita e cautela quando me aproximei com um grupo do meu povo. Os guardas nos impediram de realmente entrar na cidade, nos encarando antes de falar. Que porra você está fazendo aqui? Não estamos aceitando vira-latas. Sorriu educadamente enquanto respondo. Desejo falar com seu alfa. Você pode alertá-lo sobre nossa presença? O guarda mostrou os dentes em um sorriso irônico. Eles sabem que você está aqui, seria um alfa bem ruim se não soubessem. Mas você não cheira como lobos. Os que estão atrás de você cheiram como morte, e você simplesmente cheira muito estranho. Eu apenas continuei sorrindo educadamente, mesmo quando meus discípulos se moveram atrás de mim, resmungando mais em meu nome do que em nome deles pelo insulto percebido. Não me incomodei em dizer mais uma palavra ao guarda, contente em esperar pacientemente até que o alfa terminasse o que quer que estivesse fazendo e se aproximasse. Só tive que esperar cerca de 10 minutos antes de descobrir que meus próprios pensamentos sexistas tinham levado a melhor sobre mim. A mulher confiante que se aproximou era claramente a alfa desta matilha. Apesar das minhas suposições de que era um homem e da maneira como o guarda me deixou continuar a acreditar nisso. Ela era alta e musculosa, a imagem perfeita de uma guerreira amazônica enquanto ela olhava para mim e meu povo com um olhar calculista. Eu sorri com a ideia de que ela poderia ser tão inteligente quanto forte. Por fim, ela falou, e quem é você? Seu olhar estava focado em mim quando ela perguntou isso, então coloquei meu melhor sorriso desarmante e dei um passo à frente para responder. Gesticulando para aqueles atrás de mim, respondi, meus discípulos me chamam de mestre. Ela olhou para os discípulos por um momento antes de olhar de volta para mim, o canto da boca se erguendo levemente enquanto ela respondia. E como devo chamá-los? Eu sorriu para a demonstração pública de desafio e dominância, sua maneira sutil de me dizer que ela nunca me chamaria de mestre. Assim, havia uma inteligência ardente nisso, você? Pode me chamar de Vali. Eu ficaria incrivelmente insultado se qualquer um do seu povo ousasse usar esse nome.
Os olhos dela brilharam, e eu pude perceber que ela estava gostando da nossa brincadeira quase tanto quanto eu. E então, é claro, o guarda idiota teve que intervir e estragar tudo, zombando mais uma vez enquanto falava. E por que esse avali? Ele disse, arrastando o nome para ser o mais insultuoso possível. Antes que alguém pudesse reagir, eu estava na frente dele, minha mão enrolada em volta de sua garganta enquanto eu levantava sua forma sufocada do chão facilmente. Porque diferente do seu lindo alfa, você não é digno disso, eu sibilei, sabendo que todos ao meu redor ficaram tensos, mas ninguém reagiu. Antes que as coisas pudessem piorar, deixei o lobo insultuoso cair no chão aos meus pés e voltei para meu ponto anterior diante do alfa. Havia mais cautela nela, sua postura havia se tornado cautelosa enquanto ela me encarava com olhos cautelosos. Eventualmente, porém, ela falou novamente, por que você e seus discípulos estão aqui? Eu sorri, estou ensinando meus filhos sobre aqueles que vieram antes de nós. Veja, somos uma espécie bem nova no mundo. Comecei como lobisomem, e meus discípulos começaram como humanos. Nós ascendemos para algo, mas isso fez com que os olhos da Alfa se estreitassem enquanto ela me encarava. Eu podia dizer para onde seus pensamentos estavam indo, e suas palavras um momento depois apenas confirmaram. E você está aqui para nos ascender então? Ficou claro pelo tom dela que ela não via muito valor na ideia de se tornar como meus discípulos. Eu rio em resposta e balanço a cabeça para acalmar seus medos. Não, eu não posso. Eu sou um caso especial, apenas humanos podem ser transformados. Considerando que ela e todos aqui estariam mortos há muito tempo quando eu pudesse realmente transformar lobisomens, não vi razão para dizer a verdade. E nenhum mal possível em mentir. Ela e aqueles de sua matilha parados atrás dela relaxaram visivelmente, embora eu tenha notado alguns rostos decepcionados. Mantive meu sorriso enquanto continuava de onde parei. Eu trouxe meus discípulos aqui, porque desejo contar a vocês sobre minha intenção de assumir o controle de uma área próxima e distante daqui. Mais uma vez seus olhos se estreitam e ela fica agitada com a ideia de perder território. E o que isso quer dizer? Eu sorrio e tiro um grande pedaço de pergaminho enrolado. Desenrolei-o e me agachei e o deixei rolar pelo chão. A Alfa também se agachou na ponta dela, olhando para ele com alguma confusão. Sua confusão era justificada, pois eu basicamente havia desenhado um mapa muito rudimentar das Américas e esse tipo de escala não era algo em que alguém nesse período de tempo era geralmente chamado a pensar. Ela tentou de qualquer maneira, encarando-o por vários longos momentos antes de franzir a testa e balançar a cabeça. Explique. Ela finalmente disse secamente, claramente não gostando de ser forçada a admitir que precisava de ajuda. Eu sorri e fiz isso. Esta é a massa de terra em que estamos todos agora. Em ambos os lados há grandes corpos de água, quase impossíveis de cruzar com o quão grandes e profundos eles são. Eu apontei para onde estávamos agora no pequeno fio de terra que conectava as Américas. É aqui que estamos agora. Sua mochila ocupa uma posição muito central, o ponto de estrangulamento que conecta essas duas massas maiores de terra juntas. Olhei para cima e a vi assentindo lentamente com a testa franzida. Ela entendeu, mas parecia estar duvidando, dado o quão pequena a terra deles parecia em comparação com os pedaços maiores. Eu apenas sorrio e continuo, apontando para a totalidade da América do Sul agora, este será o lugar onde meu povo se estabelecerá. Ao longo das próximas centenas e centenas de invernos, construiremos um império oculto. Com isso, seus olhos brilharam para os meus. Centenas e centenas de invernos? Ninguém dura tanto tempo. Eu apenas rio. Eu não mencionei isso. Eu e meu povo não envelhecemos e não morremos de causas naturais. Estaremos aqui daqui a 1000 invernos. Isso é 10 centenas. Todos aqui já viram 100 invernos. Ela cerrou os maxilares enquanto compreendia o significado daquilo, antes de finalmente falar novamente. Então por que se incomodar em se aproximar de nós? Seu império estará aqui muito depois de termos partido. Eu sorrio e aceno, verdade, mas seus descendentes, aqueles nascidos dos filhos dos seus filhos e assim por diante, ainda estarão lá, se você se aliar a nós agora. Embora possamos viver muito distantes pelos seus padrões, leva menos de um dia para um dos meus discípulos ir do nosso território para o seu. Estou oferecendo uma mão de amizade, para que daqui a 1000 anos sua matilha ainda esteja aqui, mesmo que você pessoalmente não esteja. Isso é chamado de legado. O que você deixa para trás depois que se vai. Ela resmunga, refletindo sobre o que eu estava dizendo antes de eventualmente repetir minhas próprias palavras. Legado, hein? Eu gosto do som disso. Ótimo, você tem uma aliança. Sorri mais largo agora, aproveitando a facilidade disso. Era muito mais fácil trabalhar com lobisomens do que com humanos no século XXI. Excelente. Enquanto você cria seus filhotes, ensine-os sobre nós. Diga a eles isso, os vampiros do sul são confiáveis. Pode chegar um momento em que haverá aqueles no norte e do outro lado dos mares que irão caçá-lo. Se esse dia chegar, você deve garantir que seus descendentes saibam que podem nos chamar. Ela balança a cabeça bruscamente e se levanta. Enrolo meu mapa e faço o mesmo, guardando-o e estendendo a mão. Ela olha para ele por um longo momento antes de intervir e agarrar a parte interna do meu braço. Agarro dela de volta e trocamos sorrisos igualmente lupinos. Um momento se passa e ela me solta de seu aperto. Sem outra palavra, eu e meus discípulos nos afastamos da cidade dos lobisomens.
Isso continuaria pelas próximas décadas, enquanto caçávamos cada matilha de lobos na terra entre a América do Norte e a América do Sul. A maioria nunca tinha conhecido um vampiro, já que a maioria dos vampiros que meus irmãos transformaram ainda estavam do outro lado do mar. Eles engoliram o que eu tinha a dizer e eu formei alianças com pelo menos 50 matilhas de lobisomens. Quando os vampiros não gerados por mim chegassem às Américas, os lobos aliados a mim teriam uma rede conectada por meus discípulos em movimento rápido. A maioria dos meus discípulos e seus próprios filhos permaneceram no sul, construindo o Império das Sombras do qual eu havia falado. Os humanos na área teriam permissão para crescer relativamente sem impedimentos. Mas meus discípulos se infiltrariam em suas comunidades com o passar do tempo e ajudariam as coisas a progredirem. A América do Sul cresceria para parecer o que era no século XXI, mas nos bastidores seria um refúgio para vampiros, um reino oculto. Inevitavelmente fui forçado a tomar uma decisão com o passar do tempo. A próxima clone, Katerina Petrova, seria encontrada pelos meus irmãos em 1492. Se deixadas por conta própria, eles a deixariam escapar e se transformariam em uma vampira, nos deixando esperando mais 5 séculos pela próxima. Provavelmente teria sido melhor eu ter ido embora mais cedo, mas fiquei tão focado no meu trabalho e no meu império nos últimos séculos. Ainda assim, era hora de eu seguir meu caminho para o velho mundo e procurar meus irmãos para que eu pudesse ter certeza de que essa maldição maldita fosse finalmente levantada e eu recuperasse minha força total. Meu povo estava seguro em seu conhecimento dos meus planos e nossa organização havia estabelecido a estrutura para um mundo oculto de vampiros que controlaria a América do Sul pelos próximos séculos. Eles ficariam bem sem mim por um século ou 2, e eu aproveitaria a pausa de gerenciar todos eles.